Como eu faço para evitar problemas do fluxo de caixa da minha empresa? Esse é o tema do nosso vídeo de hoje. Seja muito bem-vindo ao nosso Pulo do Gato. Eu sou a contadora Karen Carvalho. Eu sou a contadora Michele Mello. E hoje a gente vai entender um pouco mais sobre fluxo de caixa. Bastante gente fala sobre fluxo de caixa, mas eu vou explicar para vocês e dar um contexto sobre como que você faz para administrar isso e controlar E o que é o tal de fluxo de caixa, né? Porque quem é empresário fica assim, eu não entendo nada disso. Eu não sei fazer nada disso. Por isso que eu contratei você, né, no caos. Toma essa. Gente, o fluxo de caixa a gente usa para controlar principalmente as entradas e saídas, provisões de pagamentos. Ou seja, não adianta. Vamos falar de uma específica aqui, um exemplo muito específico. Aluguel. Se você aluga o seu ambiente comercial, você já sabe, começando o mês, vendendo ou não, você tem que pagar o seu aluguel. Então, você já tem uma previsão, ou seja, eu preciso vender aqui pelo menos para o aluguel. Esse é um exemplo prático, né? Então a gente controla muito através de planilhas. Tem muita gente que consegue controlar até no caderninho, né? Isso é muito individual, gente. A gente não vai falar o que é melhor, o que não é. Aí eu vou falar assim, porque caderninho é o fim da picada. Se você controla no caderninho, não dá, não tem condição. Para com isso. Tá vendo? Eu sou grossa, entendeu? Não, planilha já é ruim. Você tem que ter um programa financeiro. A gente trabalha aqui com alguns programas financeiros, inclusive a gente pode indicar programas muito bons e baratos. As pessoas também acham que é tudo muito caro. Exatamente. E não é. Com 150, 200 reais por mês você tem um programa financeiro que vai controlar teu estoque, emitir suas notas, fazer fluxo de caixa, DRE, tudo pra você assim, ó. E porque isso é muito importante, a gente ter esse controle de fluxo de caixa, entender o que é um fluxo de caixa, porque o empresário ele tem toda a visão do seu negócio. Exatamente. E eu vejo que muitos empresários não têm a consciência e acabam gastando mais do que deve, porque não tem o contexto. Então, ou seja, ter ali no seu planejamento financeiro, no seu fluxo de caixa, entradas e saídas. E é importantíssimo fazer isso, se não é diariamente, né? É semanalmente. A gente tem que ter um controle. Eu gosto muito de fazer o semanal e o mensal. Semanal, mensal. Tem gente que faz diário também. Claro, se você tem um volume financeiro, né, muito importante, o diário ele é muito importante também. Mas eu acho que o semanal e o mensal para o microempresário, ele é fundamental. O que você faz? Esse fluxo de caixa, ele vai te projetar, é o que eu gosto mais de fazer, é um projetado, que vai dizer para você na próxima semana o que você tem a pagar, que vence na próxima semana, e o que você tem para receber, que você planejou também receber na próxima semana, né? Seja, por exemplo, você que é comerciante, recebe por cartão de crédito, o que está previsto para entrar na conta do cartão de crédito? Os boletos que eu emito, eu recebo mensalidade. Os boletos que eu emito vencem na próxima semana. Quanto eu tenho para receber na próxima semana? Então é um a realizar, não quer dizer que de fato vai acontecer, né? A gente tem as variáveis, de repente o cliente não vai pagar em dia, mas a gente precisa projetar isso para ter uma ideia do que está por vir nos próximos dias ou no próximo mês. Então existem vários tipos de fluxo de caixa que a gente pode fazer para facilitar ainda mais o nosso trabalho. Por exemplo, recebimento de clientes, a gente precisa ter uma análise de quanto o cliente vai nos pagar e quando vai nos pagar. A gente precisa também ter uma análise ali do fluxo de caixa de fornecedores, salários, isso é muito importante, né? Quanto eu tenho que pagar para o fornecedor? É 30, 60, 90, 15 dias. O salário, a gente precisa saber realmente a data e a semana, quando é que vai cair esse dinheiro. Fazer um fluxo de caixa também dos impostos, né? Os reflexos que são dos recebimentos e dos pagamentos, né? Você tem a folha de pagamento para pagar, mas tem os impostos relativos à folha de pagamento. Então você também consegue fazer um fluxo de caixa somente de impostos. E um fluxo de caixa de pagamentos diversos e recebimentos diversos também, se você não tem um fixo, né? Então, qual é o pulo do gato de hoje? O grande pulo do gato para mim é fazer o fluxo de caixa, incorporar isso dentro do seu financeiro como uma responsabilidade. É mais uma coisa para você colocar na sua rotina. Ter um fluxo de caixa sendo acompanhado semanalmente, mensalmente, porque você sai na frente quando você faz isso. E eu, particularmente, como eu falei, gosto de fazer um fluxo de caixa projetado. É um fluxo do que vai acontecer
para daqui para frente, né? Um planejamento de médio prazo, né? Do que vai acontecer na próxima semana, no próximo mês. Assim você evita surpresas. Até para, por exemplo, quem tem mensalidade e vai precisar pagar um 13º, por exemplo, no final do ano, você tem um fluxo de caixa para saber o que está por vir e, de repente, ser o momento de você pegar um financiamento, ser um momento de você fazer um planejamento financeiro diferenciado para aquela despesa extra, também é super importante. Então, o fluxo de caixa ele é fundamental. Eu tive um cliente que foi esse dia no escritório, ele queria saber tudo, já tipo assim, não, quanto que eu tenho o mês inteiro, ele já queria saber o funcionário desde provisão de férias, de 13º, então ele falou assim, porque senão eu vou gastar esse dinheiro. Ele já foi específico, falou assim, não, eu vou gastar, eu vou achar que eu tô tendo muito lucro, vou gastar, e aí chega lá no 13º, não vai ter o dinheiro, né, chega nas férias, não tem esse dinheiro. E por isso que ele falou, não, eu quero saber tudo, vou montar aqui tudo já, projetar durante 12 meses, para eu saber quanto está sobrando na empresa no mês, para também conseguir gastar aquele valor, né? Senão a gente entra em umas dívidas. Exatamente. Lembrando que o fluxo de caixa, ele não é só do boleto que está na sua mão para pagamento. O fluxo de caixa é das despesas que vão vir oriundas daquela outra situação. Então, por exemplo, o funcionário, você só vai ter o 13º em dezembro, mas você pode projetar no seu fluxo de caixa 1/12 todos os meses. Então, tem ajuda de um contador para fazer esse fluxo de caixa que vai dar certo, vai ser melhor. Seja muito bem-vindo, eu tenho certeza que você amou esse vídeo, já compartilha e deixa os comentários aí pra gente, que a gente adora ler vocês. Deixa o seu like pra gente e segue a gente nas redes sociais. Você me acha como a Michelle Mello e me encontra como a Contadora Karen e o nosso Pulo do Gato, @nosso Pulo do Gato. Tem sempre uns cortes muito legais desses vídeos. Espero vocês nos próximos vídeos. Até mais. Tchau, tchau.